Olha só, pessoal, o Vivo Esportes está de volta. Agora na terceira temporada a gente está voltando com tudo e eu, como sempre, sigo ganhando, sigo aí na frente. Pode parar com essa palhaçada que agora eu cheguei aqui e vamos ver se você vai ganhar mesmo. Não, você tá sabendo que eu tenho um histórico de vitórias aí que é impecável, né? Dá até vergonha. Você não me amedronta, não tenho medo. Então, ó, pra gente começar esse desafio do ano, vamos começar com Taekwondo. Topa? Vamos aí, roda a vinheta. Olha só, pessoal, como vocês já viram, nós vamos falar sobre Taekwondo. Estamos aqui com Arley Ventura, ele que é grã-mestre na modalidade. Primeira coisa que eu queria saber, existem várias artes marciais e qual que é a diferença do Taekwondo? O Taekwondo, né, é uma arte marcial de origem coreana. Então, o Taekwondo surgiu na Coreia e ele caracteriza mais o uso das pernas na luta. Mas ele tem toda essa composição de movimentos básicos, os katas, as formas básicas de movimento, a luta combinada, a demonstração e a defesa pessoal, que aí engloba toda uma série de técnicas, né, para autodefesa, para autoconfiança, para autocontrole, enfim. Diz uma coisa, de todas as artes marciais, por que você escolheu essa? Então, o Taekwondo foi uma paixão desde criança, né, através de alguns de motivação pelos filmes, principalmente do Bruce Lee e tal, mas quando eu comecei a treinar eu não tinha algo definido, né? Então eu busquei por indicação, né, de alguns amigos e comecei a treinar o Taekwondo, mas fiz outras modalidades também, como o boxe, como o judô, a capoeira, eu também pratiquei essas modalidades, mas a modalidade para mim, de referência, a qual eu consegui uma graduação expressiva, consegui ser um atleta, consegui disputar eventos nacionais, até mesmo internacional, foi o Taekwondo que me levou. E o bacana das artes marciais é que todas elas têm o seu conceito, né? Toda a sua história, mas também tem uma lição de vida que ela vem passar. E qual que é a do Taekwondo? Sim, todas elas contemplam, né, trazem em sua filosofia alguns princípios que precisam ser seguidos, que precisam ser praticados. O Taekwondo nós temos alguns princípios como cavalheirismo, perseverança, autocontrole, espírito invencível, são regrinhas, são palavrinhas que não ficam só como uma receita, mas que a gente procura provocar o aluno, né, para que ele possa relacionar o que ele está fazendo no seu dia a dia dentro do dojan, né, dentro do tatame, para o seu cotidiano. As dificuldades que ele encontra para resolver os seus problemas em casa, no estudo, em relação aos amigos, para que ele possa relacionar isso com a academia. Então isso completa bem essa questão aí desses princípios, né? Que são valores até que, devido a no nosso dia a dia aí, né, sem uma relação, sem um equilíbrio, está muito difícil para que eles possam fazer isso. Mas o nosso papel é reforçar o máximo possível. E diz uma coisa, quais seriam as categorias de aperfeiçoamento? Existem, como no karatê, por exemplo? Sim, existem. O aluno, quando ele entra na academia, ele é faixa branca. Eu costumo comparar sempre essa graduação com a planta, sabe? Então ele entra na academia, ele é o branco, o inocente. Então ele é apenas uma plantinha, né? O faixa amarela, que seria a segunda faixa, ele seria a terra, né? O faixa verde, ele já está brotando, crescendo um pouquinho mais, né? O faixa azul,
ele já está liberdade, significa o céu, né? Então ele já está a caminho, já está crescendo, né? Evoluindo. O faixa vermelha, ele já está uma planta formada e ele já quer a faixa preta. Então ele é uma planta perigosa. O que vai sair desse faixa preta? Será que é uma pessoa boa? Né? Então ali é onde a gente tem que ter mais cuidado. Sabe? Vai pegar a faixa preta, vai conquistar a faixa preta, né? Mas como está a sua vida? Então essas questões a gente procura relacionar, né? E, muito bem, pegou a preta significa amadurecimento. Então, comparando com o trigo, ele está pronto para servir. O trigo, quando ele está maduro, ele se curva, né? Então, ele tem todas essas etapas. E no taekwondo, ele começa com a faixa branca, ele é nono gubi. Aí ele vem descendo a cada graduação até o primeiro gubi, que é a faixa vermelha. Quando ele pega a preta, ele é primeiro dan. E aí ele começa. Há uma trajetória. Então não para na faixa preta. Não, a faixa preta é o início de tudo. É ali que ele tem que ter persistência, força, para continuar, pois o taekwondo para o resto da sua vida. Entendeu? Família, filhos, e assim vai. O legal do taekwondo é que ele já é bem antigo e tem uma história muito bacana, né? O taekwondo chegou aqui em Maringá, chegou no Brasil em 1972, através de um mestre coreano que se chama Sang Min Cho. Chegou em São Paulo. Logo na sequência, pelos mestres irmãos Han, em Maringá. Né? Coreanos também. Vieram da Coreia para difundir a modalidade. E depois disso eu dei continuidade a esse trabalho. E olha, pessoal, para a gente continuar entendendo um pouco mais da história do taekwondo, vamos conferir aí o quadro, então? Qual é a história? O taekwondo surgiu na Coreia no século VII. Numa tradução livre, em português, taekwondo significa caminho dos pés, das mãos e do espírito. A modalidade tem como princípio o equilíbrio físico e mental. Ao longo dos anos, essa arte marcial se tornou tão popular que acabou virando esporte olímpico, no ano de 1988, durante os Jogos Olímpicos de Seul. Aqui no Brasil, o primeiro campeonato brasileiro de taekwondo foi realizado em 1973. Fez tanto sucesso que a Confederação Brasileira tem atualmente federações em todos os estados do país. Bacana o quadro, professor. Uma coisa, qualquer um pode praticar essa arte marcial ou existe alguma restrição? Qualquer pessoa pode praticar. O taekwondo ele é uma indicação, ele é referência. O taekwondo, nós temos turmas de pré-taekwondo de 4, 5 aninhos de idade. A partir daí temos as turminhas de infantil, depois juvenil. No taekwondo, na regrinha de competição, ele tem várias divisões nessa faixa etária: cadete, juvenil, sub-21. Esse adulto envolve também o que a gente chama de master, né, no taekwondo, que é acima de 40 anos, né, a meia idade, enfim. Tenho alunos aqui de 60, 70 anos de idade, pais e filhos treinando. Isso é muito legal, porque às vezes é um momento em que o pai tem essa oportunidade de estar do lado do filho. Né? Ele não tem o tempo que ele gostaria de ter para estar do lado do filho. E sobra o tempinho para treinar junto. E quais são as principais técnicas? O taekwondo, ele, como eu disse, ele se caracteriza mais pelo uso das pernas, dos pés na luta. Então o taekwondo é muito plástico, né? Muito bonito de se ver. Tem as técnicas de chutes lateral, chutes saltando principalmente, são as técnicas que impressionam mais, as técnicas que realmente, né, são mais bonitas. E o taekwondo também tem uma precisão, uma eficiência muito grande. A gente vê isso nas demonstrações, que é o momento em que atinge um ponto de mais perfeição. Bacana, olha, eu tô ansioso para aprender um pouquinho, falar um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco dos alunos e ver o que eles acham da modalidade, o que essa modalidade ajudou na vida deles. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, pessoal, e estou aqui com o Leonardo e o Cylon, 2 atletas. E aí, há quanto tempo vocês praticam essa modalidade? Bom, eu comecei a treinar no final de 2014, acho que lá para setembro. E desde que eu comecei a treinar, só deu mais vontade de continuar treinando assim. E é isso, comecei a treinar todo dia agora, nesses últimos 2 anos.
E você participou de alguma competição? Sim, ano passado eu participei dos Jogos da Juventude, que o município levou a gente para Londrina, né, para essa competição. A gente ganhou várias medalhas no masculino e no feminino. E também tiveram, ano passado, os Jogos Abertos, que a gente foi campeão no masculino. Então, nos Jogos Abertos, a nossa equipe, no geral, no masculino ficou em segundo lugar, no geral, assim. Daí eu ganhei a medalha de ouro na luta e a de prata no Punce, que até foi bom também, porque talvez eu ganhei bolsa atleta do município, né, esse ano. Isso dependendo dessas coisas de política também, talvez, não sei. Mas foi um ano bom, assim. O feminino também teve várias medalhas, eu não lembro se teve... Acho que teve 2 de ouro, não lembro, por aí. Mas teve bastante medalha, assim, foi um ano bom. E como foi a competição? Muita adrenalina? Com quantas pessoas você lutou? Então, a adrenalina teve muita também, mas o mais cansativo é porque todas as lutas são uma atrás da outra, né? Não tem, tipo... O descanso, assim, é de uns 5 minutos entre uma luta e a outra só. Daí essa é a parte mais difícil mesmo. Mas foi bom. Eu tive umas lutas que não foi muito... eu não me machuquei muito nas primeiras lutas, né? Daí eu consegui seguir e ganhar as que teve todas, assim. E quantos dias na semana vocês treinam, mais ou menos? Quantas horas? A gente, em média, chega aqui... muitos treinam mais de 2 horários por dia, né? Por dia para manter o ritmo de treino, mas em média a gente chega a treinar aqui 4 horas, sai 5. Eu mesmo saio daqui, já vou para outra academia treinar mais uma vez para manter o ritmo. Tem mais um treino à noite também, né? Que também pessoal de competição. E quais foram os benefícios que vocês notaram ao começar a praticar essa modalidade? Resistência, principalmente, força, velocidade. Depois que você começa a treinar, você se sente muito mais leve, assim, solto também. Principalmente é isso, força, resistência, fôlego também, né, pra aguentar. O esporte ajuda bastante também para as pessoas que têm algum problema, como eu nasci com um problema no pulmão e também tenho asma. Daí isso me ajudou muito em ter fôlego para praticar esportes, em aulas de educação física no colégio mesmo. No meu cotidiano isso me ajudou muito mesmo. Força física também, para realmente ter uma vida um pouco mais de saúde, né? Muitas pessoas com algum tipo de doença crônica têm talvez um estado de vida, né, um pouco debilitado por causa da sua doença, e o esporte como o taekwondo, como trabalha muito fôlego, muito esses saltito, a luta mesmo, você entra na luta, você sai, você tá acabado, porque é muito fôlego que você precisa para uma luta. Isso ajudou muito para mim mesmo, como o meu corpo, e sem o taekwondo, aposto que agora eu não teria o mesmo ânimo que eu tenho. Aí acaba que isso melhorou muito, muito mesmo. Bom, é isso, meninos. Muito obrigada. Nós vamos continuar falando sobre taekwondo, mas agora é a vez do Luan. E aí, Luan, onde está você? Com mais atletas? Olha só, Gabriela, falei que a gente ia voltar com 2 atletas, mas além de atletas, eles também são pai e filhos, né? Isso mesmo. Você é o Marcelo e o Ulisses. E quem começou primeiro nessa modalidade? Olha, eu comecei com 15 anos, né? Hoje eu tenho 45. Só que eu fiz durante alguns meses, quase um ano mais ou menos. Depois eu parei. E sempre tive muito carinho pelo esporte, né? E daí, cerca de mais ou menos uns 5 anos, eu comecei a incentivar os meus filhos a fazer, né? E então eu tenho 2 meninos. Um deles está meio afastado, mas de vez em quando ele vem. Mas o Ulisses, ele acompanha sempre. Tá te acompanhando sempre. E depois ele retornou, 6 meses depois eu comecei a fazer também. Ah, bacana. E você, por que foi a paixão pelo esporte? Foi por causa do pai mesmo? Né? Ele sempre falava como é que era, daí eu tinha curiosidade, daí a gente começou a fazer e não parou.
E em casa, vocês treinam também ou o treino fica fechado mais aqui? Olha, a gente pega pesado aqui, né? Então em casa a gente acaba só descansando mesmo. Só na época de férias, às vezes a gente faz alguma coisinha, né? Mas senão a gente fica na academia mesmo. E você, Ulisses, o que você viu de melhoras pra saúde mesmo? É que, tipo, quando a gente começou a fazer, a gente não conseguia fazer quase nada que a gente faz. Até no aquecimento, a gente... Coordenação. Melhorou bastante. Porque ele começou bem novinho também, né? Hoje ele tem... Você tem 12, né? Ele começou com 7. Né? Então ele era pequenininho. 8? 7, 8, mais ou menos isso daí. Então nessa idade, assim, é bastante infantil mesmo, né? Brincadeira de criança e tal. Não chegou a época ainda de futebol e tal, né? Mas a coordenação dele melhorou muito, bastante mesmo, e a gente tem um momento muito divertido aqui, pai e filha, muito gostoso. A gente treina, faz muita coisa junto, alongamento, né? Treina mesmo depois que acaba a aula, a gente faz os nossos exercícios juntos, com peso, então é muito legal. É um momento para passar mesmo, um momento que vocês têm juntos sim, aqui, sim, pai sim. e filho. Muito valioso. E recomenda, para quem está em casa assistindo e quiser fazer, recomenda. Sim. Bacana. É um laço que se acentua, sabe? Outra coisa que eu queria saber, foi fácil para aprender ou foi mais difícil? Eu acho que ele pode responder melhor do que eu. O que você acha? Para você que nunca tinha feito nada, você achou fácil, difícil começar? No começo foi difícil. Foi, né? Por quê? Porque, tipo, tem vários movimentos que eu não entendia como é que eles lembravam de fazer tudo. Daí, tipo... Eu já tinha uma memória de como era mais ou menos, né? Daqui a pouquinho eu e a Gabriela vamos sentar também. Não dá para aprender? Sim. Fácil? Dá sim. Então, beleza. O pessoal aqui é muito bom, então vai ser tranquilo. Bacana. Então, olha, pessoal, você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente vai com um rápido intervalo, já volta falando um pouquinho mais da modalidade, conhecendo um pouco mais na prática. Não sai daí. Um dado curioso é que no começo do século XX, durante a ocupação japonesa na Coreia, o Taekwondo foi substituído pelo Karatê, uma arte marcial típica japonesa. Durante esse tempo, o povo coreano praticava o esporte de maneira clandestina. Nos dias de hoje, o pessoal da Coreia coloca os filhos para aprender o Taekwondo desde pequenos. Alguns dos benefícios são desenvolvimento físico, disciplina, melhora na atenção, coordenação motora e aumento da capacidade de concentração. E as curiosidades não param por aí. Durante as competições, um dos golpes, que é um chute na cabeça, só é permitido se os dois competidores forem faixa preta. E olha só, pessoal, chegamos ao último bloco. Agora vamos conhecer um pouquinho dessa modalidade na prática? Então, com você. Esse aqui, ó. Sentido. Saudação, bandeira. Vamos fazer uma sequência de movimentos frente a frente. Então coloquem a perna direita atrás, posição de luta. Isso aí, tá? Um movimento, cada um, movimentando a mão de trás, na direção do seu adversário. E volta a mão no peito. 2. Isso. 1. 2. Tudo bem? Então esse lado primeiro. Isso. Isso. Agora esse lado, dá um saltito, encosta o pé e volta. Tá? A perna de trás chutando a da frente, ó. Isso. 1, 2. Isso. Isso, exato. Isso. Ótimo. Agora completa o saltito e a mão, como você fez anteriormente, né? Com grito. E volta. Isso. Outro lado. Isso. 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 Agora completa mais uma vez. 1, 2, 3. Chute nas costas. Tá? 1, 2, 3. Tudo bem? Esse lado. 1, 2. Isso. 1, 2, 3. Exatamente. Vai lá. 1, 2, 3. Isso. 1, 2, 3. De frente para lá. Isso, faz assim. Aí, a esquerda. Entra por trás, apontou o calcanhar pro alvo. Ó. Isso. Direita. Isso, chutou de lado. Entrou mais de costas. Isso aí. Legal, parou. Quanto mais de costas você tiver pro alvo, melhor. Costas.
Isso, ótimo. Isso. Perna na frente. Mão de trás. Perna de trás. Parou ali, aproxima. Isso. 1, 2, 3. Aí. Você viu como faltou o controle da distância? De novo, como a gente está de novo. Só que a gente possa ter, 1, 2, 3, parou ali, antes, aí, 2, parou só, 1, não, 2, 3, de novo, faltou, calma para finalizar, calma para marcar o gol, 1, 2, 3, 4, melhorou, ótimo, 1, 2, parou ali, aí, agora aproxima um pouquinho, isso, 1, 2, 3, 4, aí, bom. Bom, pessoal, nós acabamos de fazer o treino, o professor pegou pesado com a gente, tô morrendo e eu tenho uma pergunta, qualquer um pode dar aula? Olha, uma pergunta bem importante a ser feita e a discutir, né? Não é qualquer um que pode dar aula, tá? Uma pessoa já com o tempo. A gente procura seguir uma certa hierarquia, né? Ou seja, o mais graduado ele sempre está no comando da academia na ausência do professor. Mas às vezes esse mais graduado é uma criança. Mas essa responsabilidade a gente também passa para eles, para que eles possam ficar atentos ao que acontece. E isso vai melhorando também essa atenção deles, né? Mas o mais graduado, por hierarquia, ele sempre tem o comando da aula. Então a gente procura orientar dessa forma. Agora, dar aula é uma situação mais que compromete um pouquinho. Então você tem um cuidado. E tem toda uma preparação a longo prazo também, para que o professor possa ter conhecimento suficiente acerca das regrinhas, da evolução de cada faixa, do que se trabalhar, principalmente com as crianças, o que vai se trabalhar com a criança de 4, 5 aninhos, o que vai trabalhar trabalho de força com as pessoas que estão ali buscando apenas um relaxamento, entendeu? Então, pode machucar. Se o professor não tiver um conhecimento, uma graduação superior da educação física, entendeu? Não for um faixa preta, credenciado, filiado, né, na federação, isso é fácil para qualquer um poder verificar se ele está realmente credenciado, se ele está ativo. E isso, mexer com a saúde, mexer com a pessoa, o desenvolvimento, entendeu? É uma coisa muito séria. Né? A gente pode prejudicar muito, tem que ter uma preocupação. Mas bacana, e o legal pra gente finalizar aqui é que os golpes todos se completam, né? Você aprende um, você às vezes já tá fazendo um outro bem mais complexo. Bem mais complexo. Eu até apurei um pouquinho, mas você viu que é legal, né? A gente criou um processo onde você foi somando as técnicas e finalizamos com uma sequência que é uma sequência de luta. E aí, você gostou, Gabriel? Ai, eu amei. E olha, esse é só o primeiro de muitos ainda, gente. Então a gente vai continuar. Semana que vem a gente tá de volta, né? Então beleza, encontramos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.